A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para estar dando início à nossa última lição desse segundo trimestre do ano de 2020, com a temática que vai dizer sobre a respeito das armaduras de Deus. Vai nos falar a respeito de quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Aqui eu quero desde já estar fazendo início da leitura do texto áureo, que vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática é: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha. Aqui estarei fazendo a leitura em classe, que é a carta de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. É bem verdade que o apóstolo Paulo, ele na sua carta de Efésios, ele explica sobre o ensino, ele explica sobre os que Deus ele elegeu, ele predestinou muito antes da fundação do mundo. Ele vai trazer ensinos, vai disciplinar, vai doutrinar, melhor dizendo, os irmãos da igreja de Efésios. Mas nós vamos aqui no capítulo 6, ele vai falar sobre algo importantíssimo na vida do crente, sobre as armaduras espirituais. Por que o cristão precisa utilizar armaduras espirituais? Pois o crente, ele é um soldado de Cristo, e o cristão ele precisa estar revestido espiritualmente. Por quê? Por conta das batalhas do maligno, por conta das batalhas espiritual, por conta de que os nossos olhos carnais não enxergam, mas no nosso mundo, o mundo espirituais, existe treva, existe potestade, existe o maligno, e o cristão precisa estar revestido contra os ataques do maligno, como se fosse verdadeiramente um campo de guerra, um campo de batalha. E como é que um soldado vence a guerra se não estiver equipado? Como é que um soldado vence a guerra se ele não estiver preparado? Como é que um soldado vence a guerra, vence o seu inimigo, vence a espada, vence as flechas, vence os ataques, se não tiver a cobertura espiritual, se não tiver o escudo, se não tiver o capacete, se não tiver a espada, se não tiver os sapatos, se não tiver a armadura? Como é que vence? Ele não vence. Então nós precisamos compreender que a luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas ela é contra as potestades espirituais, e o cristão só vence o maligno com as armaduras não terrestres, mas espirituais. Nós vamos estar vendo o objetivo geral da nossa lição, que é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. É bem verdade que se o soldado ele não tiver revestido,
o resultado dele não é positivo, o resultado dele não é coerente, ele não vai possuir vitória, mas ele vai ser derrotado pelo maligno no campo da batalha. Então nós vamos ver que no primeiro tópico nós vamos demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O cristão ele precisa ter uma preparação para a batalha. Não é chegar e simplesmente ir batalhar. Ele tem que ter um preparo antes de ir para o campo de guerra. No segundo tópico, vamos apresentar o campo da batalha espiritual. Qual é esse campo? Qual é essas guerras? Nós vamos estar vendo isso no segundo tópico. E no terceiro tópico, saber quais são as armaduras indispensáveis aos crentes, aos soldados de Deus. Aqui nós vamos ver que na introdução vai dizer: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inventáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir de toda a armadura de Deus. É o que veremos nessa presente lição. Aqui nós vamos para o primeiro tópico com a temática que diz o preparo espiritual do crente para a batalha. O primeiro subtópico vai dizer: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, no capítulo 6, versículo 10, vai dizer: indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Esse poder a qual o apóstolo Paulo está dizendo que o cristão ele precisa estar, não é poder de si mesmo, mas é o poder que vem do alto, é o poder que vem de Deus. E para adquirir esse poder, para estar fortalecido no poder de Deus, ele vem através de dois atributos, que é através primeiro da oração. Nós vamos ver que é através da santidade. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida e da santidade, e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Então observa que Douglas Batista ele aborda que conhecer as Escrituras sem a devida obediência não é o suficiente. Não adianta ser conhecedor da palavra e não obedecê-la. Não adianta dizer: eu sei a Bíblia, eu conheço a palavra, eu compreendo, mas eu sei os mandamentos, mas não obedecer às Escrituras. Aqui vai dizer: os cultos sem a genuína conversão não são o suficiente. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar em serpente e escorpião, em toda a força do maligno. No Evangelho de Lucas, Dr. Lucas escreve no capítulo 10, versículo 19, que vai dizer: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes em serpente e escorpião, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Mas é bem verdade que para obter essa autoridade, para o crente ele obter este poder para pisar em serpente e escorpiões, para ter autoridade no mundo espiritual, para ser reconhecido no mundo espiritual, precisa de quê? Precisa de estar fortalecido no poder de Deus por intermédio da santidade, por intermédio de estar cheio do Espírito. Então aqui nós vamos ver que Deus ele até nos dá autoridade para pisarmos em serpente e escorpiões, para enfrentarmos toda a força do inimigo.
por intermédio de estarmos fortalecidos no poder do Senhor, por intermédio de estarmos fortalecidos, por intermédio da santidade do Senhor. Aqui nós vamos para o segundo subtópico, que vai dizer a temática: vigilante em toda oração e súplica. No primeiro subtópico nós vimos que precisamos estar fortalecidos por intermédio da santidade para termos autoridade sobre o maligno, para sermos reconhecidos no mundo espiritual e pisarmos na cabeça de escorpiões e serpente. No conceito, leva o conceito de ter autoridade sobre o maligno. Isso nos leva ao conceito de não sairmos envergonhados por intermédio de uma batalha espiritual. Aqui no segundo subtópico diz vigilante em toda a oração e súplica. Nós estamos vendo o preparo espiritual para a batalha. O crente precisa estar preparado e estar fortalecido. O crente precisa estar preparado para a batalha por intermédio da santidade. O soldado ele precisa estar preparado para a batalha por intermédio de ter autoridade sobre o maligno. Aqui no segundo subtópico nós vamos ver que o preparo espiritual para a batalha também leva em conceito sobre a vigilância em toda a oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Ou seja, o preparo espiritual do crente para a batalha, se o cristão ele não for debaixo de uma cobertura de oração, ele perde a guerra. O soldado de Cristo, se ele for para uma batalha, fisicamente ou espiritualmente falando, sem o preparo da santidade, sem o preparo de estar fortalecido no poder, sem o preparo da vigilância e toda a súplica, sem o preparo da oração, se não tiver oração, o soldado ele vai ser derrotado no campo de guerra. Então ele precisa estar preparado para a guerra. Ele precisa se preparar para o campo, para a batalha, para a peleja, para que ele venha obter vitória, para que ele venha obter resultados positivos. Aqui nós vamos em Evangelho de Cristo escreveu São Lucas, capítulo 21, e no versículo 36, vai dizer: vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todo este evento que estão para acontecer e representar-vos em pé diante do Filho do Homem. Observa aqui que a Bíblia vai nos dizer, Lucas ele registra vigiai, portanto, em todo o tempo orando. Então, observa que a vigilância ela está na frente da oração. É bem verdade que em Evangelho de Cristo escreveu São Mateus a dizer: vigiai e orai para que não entrais em tentação. Então, observa que a vigilância sempre está na frente da oração. Ou seja, o que isso significa? Significa que não adianta orar e não vigiar. Não adianta orar e não entrar e não ter um preparo de vigilância para entrar no campo de guerra. Não adianta orar, fazer campanha, fazer proposta de oração, orar 3 vezes ao dia, mas não vigiar. Tem que ter a vigilância, tem que vigiar e orar, tem que orar e vigiar. Aí é que vai dizer: vigiai, portanto, em todo o tempo orando. Tem que vigiar, mas tem que todo o tempo passar orando. Esse é o preparo do soldado para entrar no campo de guerra. Ele tem que estar fortalecido no poder, tem que ter a santidade, ele tem que ter autoridade sobre o inimigo, ele tem que estar vigiando, ele tem que estar orando e orando constantemente. Não é orando uma vez ao dia, não é orando somente quando se levanta pela manhã, não é orar somente de noite, agradecer a Deus quando vai dormir, não, é orar constantemente, é estar em comunhão com o céu constantemente, é vigiando e orando. Para quê? Para que possais escapar de todo esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé
diante do Filho do Homem. O soldado, ele precisa se apresentar, não é prostrado, não é caído, não é derrotado no chão. Ele tem que se apresentar de pé. O soldado tem que ter postura. Ora, mas eu caí. Ora, mas eu estou fraco. Se caiu, levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O soldado não pode estar derrotado. O soldado, ele não pode estar caído. O soldado tem que estar na postura de guerra. Por quê? Porque o inimigo, ele está ao derredor procurando quem possa o quê? Quem possa destruir, quem possa tragar, quem possa jogar os seus dardos inflamados. Então, o soldado, ele precisa estar de pé se apresentando diante de Deus. Aqui nós vamos ver a expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Em qualquer circunstância, ora, mas eu estou no trabalho, ora. Mas eu estou no ônibus, ora. Mas eu estou fora da igreja, ora. É em qualquer oportunidade, em qualquer circunstância, seja momentos bons ou seja momentos de dificuldade, seja um momento que parece que o inimigo vai vencer a guerra, seja momentos que parece que o inimigo ele vai derrubar o soldado de Cristo, mas em qualquer circunstância, o cristão ele precisa ter o preparo espiritual para a batalha, que é orando em qualquer circunstância e em qualquer oportunidade que tiver, ore, vigie. Aqui está dizendo, esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Em Isaías capítulo 59 e versículo 1 e versículo 2, vai nos trazer uma referência que o cristão precisa estar em constante vigilância. Por quê? Porque o profeta Isaías, ele vai escrever no capítulo 59, no versículo 1, dizendo que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Porém, no versículo 2 está escrito, mas a vossa iniquidade faz separação de vós e o vosso Deus. Então, o soldado, o cristão, ele precisa estar em constante vigilância. Por quê? Porque a iniquidade faz separação do crente para com Deus. E aí, então, como é que vence a batalha? Como é que o soldado vai vencer o maligno? Como é que o soldado vai ter a autoridade, como eu apliquei aqui no Evangelho de Cristo, escreveu o Sr. Lucas, que vai dizer que ele nos deu autoridade para pisarmos em cabeça de serpente e escorpiões e nada nos fará dano, desde que a iniquidade não esteja fazendo separação do homem para com Deus. Aqui nós vamos ver, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Nós vamos ver que uma referência nós vamos ver aqui uma referência em Salmo 124, que vai dizer, Salmo 124, versículo 7, vai dizer, como um pássaro escapamos da cilada do caçador, a armadilha foi destruída e ficamos livres. Então aqui o salmista vai dizer, como um pássaro escapamos da cilada. É bem verdade que é armado ali uma cilada pro pássaro dentro da gaiola para ele ser pego. Assim é conosco, o inimigo arma laços, o inimigo ele arma ciladas, mas aqui está dizendo, como um pássaro escapamos da cilada do caçador, daquele que caça, daquele que traga, daquele que quer destruir. Aqui está dizendo, como um pássaro escapamos da cilada do caçador, escapamos da armadilha. A armadilha foi destruída e ficamos livres, mas só podemos escapar
dessa cilada do caçador, só podemos escapar dessas armadilhas feitas pelo inimigo, pela força das trevas, se nós estarmos em constante vigilância em oração, se nós estivermos constantemente em santidade com o Senhor. Aqui nós vamos ver a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Então o cristão ele só vai obter vitória contra o maligno, contra as forças das trevas, se ele estiver totalmente fortalecido no poder do Senhor, se ele estiver totalmente em santidade, em oração e vigilância. Aqui nós vamos para o segundo tópico, que a temática vai dizer: conhecendo o campo da batalha espiritual. Aqui no primeiro tópico nós vimos o preparo para entrar na batalha. Nós precisamos estar preparados para entrar no campo da batalha. Nós precisamos estar preparados. Esse preparo é o que? Estar fortalecido no poder com a santidade, com a oração e com a vigilância. Agora no segundo tópico vai nos mostrar, nós vamos fazer conhecer o campo da batalha espiritual. Qual é esse campo? Aqui vai dizer a expressão cilada do diabo. Deixa eu olhar para a carta de Efésios. Efésios 6:11. A expressão cilada do diabo. 6:11 vai dizer a carta de Efésios: revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Então aqui nós vamos ver que o inimigo, ele é acusador, ele é caluniador, ele acusa. Aqui nós vamos ver algumas ciladas, citar aqui uma referência de a Bíblia nos mostra de uma armadilha, uma cilada que o inimigo ele prepara. No Evangelho de Cristo escreveu São Mateus, no capítulo 4, vai nos dizer sobre a tentação de Jesus. Nos diz que Jesus ele foi tentado. Vai dizer, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui observa que Jesus ele já foi para o campo de batalha. Mas antes de ele ir, ele estava o quê? Ele estava se preparando para entrar na batalha. Só vence a batalha se outrora ter a preparação. Aqui nós vamos ver. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pão. Então observa aqui uma cilada do diabo para Jesus, uma armadilha do diabo para Jesus, que a todo tempo, em todo momento, milésimo de segundo, ele prepara a armadilha para o cristão. Jesus, ele observou que Jesus ele jejuou, que Jesus ele teve fome, que Jesus estava almejando saciar sua carne, matar a fome da sua carne. Então ele vai preparar uma armadilha, ele vai dizer: o tentador se aproximou então e disse: se tu és o filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Então observa que a armadilha do inimigo, olha como ele é astuto, observa a cilada dele para com Jesus, observa que Jesus foi primeiro preparado para depois entrar no campo de guerra. Ora, mas Jesus era 100% Deus, mas também ele era 100% homem, e assim ele nos traz o ensino, assim ele nos traz a demonstrativa que assim como ele fez, nós devemos fazer também, nos preparar para o campo de guerra. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então observa aqui que Jesus, que o inimigo ele prepara uma cilada para
Jesus. Ele prepara uma armadilha para Jesus, mas Jesus ele não retrocede, Jesus ele não perde a batalha, porque ele havia outrora se preparado. Então, para entrar no campo de guerra, para entrar no campo de batalha e sair vitorioso, tem que ter o preparo. Aqui nós vamos ver 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que vai dizer: sede sensatos e vigilantes, o diabo vosso inimigo anda ao derredor como leão, rugindo e procurando quem o devorar. Então aqui nós vamos ver que o apóstolo Pedro ele vai nos deixar um alerta, ele vai nos deixar uma palavra para que nós venhamos vigiar, para que nós venhamos vigiar em todo momento. Por quê? Porque desde o primeiro momento em que você abre os teus olhos, o inimigo ele está te observando. No momento que você fecha teus olhos, o inimigo também ele está te observando, procurando alguma brecha, procurando alguma brecha bem pequenininha para ele poder entrar e destruir. Então, o soldado de Cristo ele precisa estar totalmente vigiando constantemente. Aqui nós vamos ver: tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja. Ele prepara laços para destruir o povo de Deus. Ele prepara laços para destruir, para tirar o crente da presença de Deus. Aqui nós vamos ver algumas astutas do diabo. Nós vamos ver que no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4 e no versículo 5, vai nos dizer que ele vai confundir a mentira com a verdade. Essa é uma astuta cilada do diabo em fazer o quê? Em fazer a verdade parecer que é mentira e fazer que a mentira se tornar verdade. Então, que nós venhamos sermos vigilantes e compreender a Bíblia, e compreender que nós estamos em constante batalha espiritual. A nossa luta não é carnal, mas é espiritual. Uma segunda astuta cilada do diabo é a carta de 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3 e no versículo 4. Vai dizer que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Vai dizer que no versículo 13, que é para vigiarmos e tomarmos cuidado com falsos apóstolos, com falsos mestres, com falsos obreiros. E por quê? Porque ele se disfarça de anjo de luz. Então ele vem para enganar, ele vem se disfarçando que é luz, quando na verdade ele é treva. Então essa é uma das astutas ciladas do diabo para enganar os escolhidos, e quando estiver no campo de batalha, o soldado ele sai ferido, ele perder a guerra. Nós vamos ver a terceira cilada. O livro de Revelações, do livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, na parte C do versículo vai dizer que o acusador foi expulso dentre os irmãos. Ou seja, ele é acusador. Ele arma estratégia para acusar o cristão. Ele levanta falsos testemunhos. Ele levanta falsas acusações. Ora, mas foi fulano quem acusou, foi Beltrano quem caluniou. Observa que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra as trevas, contra as potestades. Ele é acusador. Aqui vai dizer, quarto, semeia incredulidade. A carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai nos dizer
que o inimigo, ele semeia incredulidade. Ele vai semear na mente do cristão, na mente do soldado. Por isso que o crente, ele precisa estar equipado, precisa estar revestido, precisa estar armado, precisa ter o capacete da salvação. Por quê? Porque ele semeia incredulidade. Ele joga a semente para o cristão se tornar incrédulo quanto às coisas de Deus, quanto à voz de Deus, quando Deus, ele usa até mesmo um profeta. A Bíblia vai nos dizer que a maior profecia é a palavra, sim, mas é bem verdade que o inimigo também, ele semeia incredulidade para não crermos, para sermos incrédulos quanto profecias que vêm do céu, que vêm do alto. Aqui nós vamos ver em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 3, no versículo 4, que ele promove ideologia cristã. Ou seja, no versículo 3 vai nos dizer: não vos deixe enganar por ninguém. Por quê? Porque o inimigo, ele se passa por Deus. O inimigo, ele vem como anjo de luz. No versículo 4 vai dizer: o inimigo se apresenta como Deus. Ele vai se apresentar como Deus. Então aqui nós vamos ver que essas são algumas astutas ciladas do diabo, algumas armadilhas que o soldado, o soldado de Cristo, quando ele está 100% armado, revestido com as armaduras de Deus, ele não vai cair nessas ciladas do diabo. Ele não vai cair, ele não vai acreditar na mentira como Eva caiu. Eva, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, vai nos dizer que Eva, ela acreditou na mentira do inimigo. Deus falou que era não, mas o inimigo vem e falou que era sim. Então o crente, ele precisa ter as armaduras de Deus para não cair nas astutas ciladas do diabo, para não cairmos nas armadilhas das trevas. Aqui nós vamos ver no segundo subtópico o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Aqui nós vamos ver a carta de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então observa aqui que o conflito contra o reino das trevas, muitas das vezes o conflito a pessoa entende que é de homem para com homem, mas aqui nós vamos ver no versículo 12 que vai dizer: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra o homem, a nossa luta não é contra o nosso próximo, a nossa luta não é contra aquele que está do lado, a nossa luta não é contra aquele que parece que se levantou contra nós, não. A nossa luta o nosso maior inimigo é as forças das trevas. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, nós precisamos compreender que a nossa luta não é contra o homem, que a nossa luta não é contra o próximo, que o ataque não tem que ser contra o próximo, em falatório, em briga, em discussão, em um levantar de mão. Não, o nosso ataque tem que ser no mundo espiritual. Nós temos que ter conflito contra o reino das trevas e não contra o nosso próximo. Aqui nós vamos ver, não se trata de uma luta contra o ser humano, mas contra os reinos das trevas, regiões celestes. Essa declaração indica que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Ou seja, não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta tirar satisfação, não adianta acreditar em tudo que se ouve, não adianta entrar em falatórios, porque nós precisamos compreender que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra o próximo, mas que essa luta ela está travada no mundo espiritual.
O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Aqui nós vamos ver no versículo 11 e no versículo 12, que vai dizer: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a cilada do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Então, aqui nós vamos entender que para nós entrarmos em campo de guerra, precisamos estar armado com todas as armaduras contra as astutas ciladas do inimigo, contra os conflitos das trevas. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Aqui nós vamos ver a carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e o 9. Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ou seja, é tanto eu quanto você, quanto aos que estão ao seu redor, que enfrenta esses ataques das trevas. Então, que nós possamos estar firmes para resistir ao inimigo. Aqui nós vamos ver que os conflitos, ele vai ser tanto individual quanto na área coletiva da igreja. O inimigo ele vai tentar pôr conflito individual e na área coletiva também, mas que nós venhamos entender que não é contra o próximo, não é contra aquele que está do seu lado, mas é contra a força das trevas que sempre armacena, prepara situações, joga a seta, para quê? Para que venha gerar conflito não no mundo espiritual, mas sim um contra o outro. Então que nós devemos poder entender que a luta não é contra o nosso próximo, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade, contra os principados e a força das trevas, que nós só vence em oração, em vigilância, só vencemos revestido de todas as armaduras de Deus. Aqui nós vamos para o terceiro subtópico, que tem por temática as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestade, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Os títulos principados e potestade indicam poder, primácia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando sob o comando do diabo exerce domínio. Ou seja, os príncipes das trevas, aqui nós vamos ver os agentes das potestades, os agentes do maligno. Primeiro, os príncipes das trevas. Os príncipes das trevas, eles são líderes de anjos decaídos. Eles são aqueles que lideram. Ele é aquele que comanda, é aquele que dita as ordens, que sobre o comando do diabo exerce o domínio. Então observa aqui que tem que não é bagunçado, eles têm um comando. O inimigo ele tem dita ordem, eles têm líder, eles têm aqueles que é a categoria alta, média e baixa. Aqui nós vamos ver a parte B, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. As hostes espirituais referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Ou seja, as hostes espirituais, eles vai produzir o seu poder para a maldade. Ele vai produzir o seu poder
para o ataque. Observa aqui que os príncipes das trevas eles vão liderar, os príncipes das trevas eles vão comandar, os príncipes das trevas eles vão ditar as ordens. Agora as hostes, eles formam hostes espirituais. As hostes espirituais da maldade refere-se demônio que emprega seu poder. Ele vai o quê? Agora impor o seu poder para quê? Para obter a destruição, para destrutivamente para o mal. Aqui nós vamos ver a parte C, eles são astutos. São cheios de sutileza e maquina a queda da igreja, ou seja, eles são astutos, eles preparam cilada, eles preparam armadilha, eles têm estratégia, eles são calculistas. Observa uma armadilha que ele preparou para um jovem chamado José. O inimigo ele prepara as forças das trevas, os principados, os líderes, né? Vão preparar uma armadilha para José. José, certa vez, ele vai fazer um serviço e ele indo fazer um serviço, ali o inimigo preparou uma armadilha. Ele foi astuto. Para quê? Para tentar fazer José cair em fornicação, para fazer José sair da presença de Deus. Então observa que eles são astutos, são cheios de sutileza e maquina a queda da igreja. Ele maquinou para a queda de José. Ele preparou para José ele vir cair, para José vir perder o sonho, não ter o sonho realizado. Para José ele sair da presença daquele que o chamou. Então nós vamos ver que apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Então observa que quando se fala assim, o inimigo, o maligno, não é simplesmente mas é potestade, é principados, é aquele que manda, é aquele que comanda, é aquele que lidera, é aquele que recebeu a ordem, aquele que depois recebe a ordem, ele vai e ataca para ver a destruição e a queda da igreja. Mas que não venhamos temer, porque somos incentivados a lutar e, sobretudo, vencer. Ou seja, nós temos que lutar contra, e lutar nós venceremos. Pois o Senhor da igreja está elevada ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio, ou seja, Jesus ele recebe o domínio sobre todo o poder das trevas, sobre toda a potestade, sobre todo o principado, e ele está conosco. Ele é quem nos lidera, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então nós estamos debaixo do comando de Cristo, que nós precisamos lutar, e nós lutando contra as forças das trevas, contra esses agentes demoníacos, contra essas forças espirituais de potestade e principados, nós venceremos, pois Jesus é aquele que tem o máximo de domínio sobre eles. Aqui nós vamos ver que o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Então, nós conhecendo o campo de guerra, quando nós sabemos que nós estamos em um campo de guerra, quando nós sabemos que o inimigo preparou um laço, nós entendemos que nós precisamos estar revestidos para sairmos vitoriosos. Quando nós reconhece que nós está em campo de guerra, quando nós reconhece que o inimigo ele já planejou, já arquitetou, já como José, ele percebe que ali foi uma cilada, ele logo corre. Quando José percebe que o inimigo foi astuto e preparou uma armadilha para ele, Deus livrou ele do laço do passarinheiro, do caçador. Então o cristão precisa estar constantemente em vigilância, em oração, revestido no poder, para quê? Para entrar no campo de guerra. E quando ele entrar no campo de guerra, ele saber que ele está no campo de batalha, porque existem pessoas que estão em campo de guerra e não tem noção, está no olho carnal, está numa visão caótica, não está vivendo de uma forma cautelosa, não está vivendo de uma maneira que possa entender que ele está no campo de guerra. Mas o cristão precisa entender as astutas ciladas do diabo, ele precisa conhecer o campo de guerra para ele sair vitorioso. Aqui nós vamos para o terceiro tópico, com a temática que diz: as armas espirituais indispensáveis do crente. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Aqui o apóstolo Paulo ele nos dá
o conceito para que compreendamos sobre as armaduras de Deus, sobre os soldados romanos. Eles utilizavam um equipamento, eles utilizavam uma armadura. Então ele nos dá o exemplo por intermédio desses militares romanos. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Aqui nós vamos ver na carta, a orientação não é para usar armas próprias. Então o apóstolo Paulo vai ensinar, vai doutrinar os irmãos da igreja de Éfeso que as armas não era utilizar as armas próprias, não era utilizar palavras, não era bater boca, não era discussão, não era sentir ira no coração, não era utilizar a força do seu próprio braço. Não, na carta a orientação não é para usar arma própria, mas tomar o equipamento dado por Deus, revestir bravamente e marchar contra a potestade do ar. Ou seja, observa aqui, gostaria de frisar nessa palavra que Douglas Batista ele vai abordar, dizendo marchar, resistir bravamente e marchar contra as potestades. Observa que ele vai dizer marchar, ou seja, não adianta estar equipado das armaduras de Deus e não marchar. Não adianta estar equipado das armaduras de Deus, o soldado está bravamente revestido, fortemente revestido, está no campo de guerra pronto para o ataque e recuar. Não adianta voltar para trás, não vai adiantar estar equipado. O soldado tem que ser valente, o soldado tem que ser para atacar, o soldado também precisa ter a sua defesa. Não adianta estar revestido, equipado e recuar, tem que marchar contra o maligno, tem que marchar contra o exército das trevas, tem que marchar contra as potestades. Não pode recuar a batalha, não pode recuar as potestades do inferno, não pode recuar os dardos inflamados do maligno, não pode recuar as astutas ciladas que ele prepara, não pode recuar porque ele já fala diabolos, que significa acusador, caluniador. Não adianta temer as calúnias, não adianta temer as falsas acusações, tem que marchar no campo espiritual e vencer o maligno revestido das armaduras de Deus. Aqui nós vamos para o segundo subtópico com a temática que diz as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista das armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. O soldado do Senhor precisa estar armado, equipado. Primeiro, cingindo vossos lombos com a verdade. Aqui nós vamos ver no versículo 14, que vai dizer: estais, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça. Ou seja, aqui nós vamos ver que vai dizer, retrata a peça usada para dar mobilidade aos soldados no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Aqui nós vamos ver a carta de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que vai nos dizer que o cristão, o soldado precisa viver a verdade da doutrina de Cristo. Ou seja, aqui nós vamos ver que essa armadura, o cinto, ela significa a verdade. Ou seja, para o soldado vencer o campo de guerra, para o soldado vencer o campo de batalha, vencer as estratégias do inimigo, ele precisa ter essa armadura, ele precisa ter o cinto, ele precisa viver a verdade da doutrina de Cristo. Pois se não viver a verdade da doutrina de Cristo, é uma brecha para o inimigo lançar a sua arma e o soldado cair ferido. Aqui nós vamos ver a segunda armadura, vestida a couraça da justiça, no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 14. Estais, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade,
vestindo a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão dos soldados no campo de batalha. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai nos mostrar que o soldado ele precisa estar vivendo em retidão diante da batalha. O soldado precisa estar vivendo debaixo da justiça e da retidão. Aqui nós vamos ver que se tiver retidão, venceremos o maligno. Nós vamos ver agora a terceira armadura. Calçando os pés na preparação do evangelho da paz. No capítulo 6, versículo 15 vai dizer: calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. O soldado precisa estar equipado com o cinto, que é viver a verdade da doutrina de Cristo, viver a verdade, viver a doutrina da palavra. O soldado ele precisa estar com a armadura, que é a couraça da justiça, em estarmos em retidão, que se nós vivemos em retidão no campo de batalha, nós venceremos o maligno. Aqui vai falar agora sobre os calçados. O soldado precisa estar calçado. Nós vamos ver confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Era praticamente os sapatos dos soldados romanos era praticamente como se fosse de couro, como se fosse de meia bota. Ela tinha solas cravejadas para dar estabilidade para os soldados, para eles poderem entrar em campo de batalha, em campo de guerra. Era praticamente como se fosse uma bota bem firme, que não tivesse possibilidade de haver tropeço, de machucar, de não estar bem confortável. Então aqui nós vamos ver que refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. É bem verdade que aqui nós entendemos que o cristão, para evangelizar, ele precisa estar revestido, ele precisa estar com os sapatos, com a armadura dos calçados espirituais. Por quê? Porque ele vai pisar, provavelmente o soldado pisa em território inimigo. No território inimigo, o soldado precisa estar vivendo na vigilância. No território inimigo, o soldado precisa estar vivendo com estratégia de Deus. No território inimigo, o soldado não pode tropeçar. O soldado, se ele tropeça, ele cai e o inimigo vence ele. Aqui nós vamos ver que uma outra armadura vai dizer tomado sobre o escudo da fé. No capítulo 6, versículo 16 vai dizer: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo dos romanos, dos soldados romanos, ele era praticamente que de madeira, Ele cobria todo o corpo dos soldados para que não houvesse brecha contra as flechas que os seus inimigos fossem soltar sobre eles, ou até mesmo lançar a espada. Então o escudo, ele é de extrema importância, é a proteção contra o inimigo, ou seja, o escudo é a fé, ou seja, a fé nos protege dos dardos inflamados do maligno. A fé, o escudo que é a nossa fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então observe, se nós não tiver fé, nós não agrada a Deus, então estamos agradando o inimigo. Então o escudo é de extrema, total importância para o soldado no campo de guerra contra os dardos inflamados do maligno. Precisamos ter a proteção, precisamos ter o escudo, precisamos utilizar a fé, precisamos utilizar esse escudo que se chama fé, e nós vamos ter fé. Com a fé nós vence o maligno. Aqui nós vamos ver uma outra armadura, o capacete da salvação. Versículo 17: usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, parte primeira do versículo.
pesados, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça, ou seja, esse capacete que os soldados romanos utilizavam era um capacete pesado, era um capacete bem resistente, era um capacete que era fabricado com bronze ou ferro. Então aqui nós vamos ver que esse capacete, espiritualmente falando, essa armadura dos soldados de Cristo refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação nos últimos dias. É bem verdade que antigamente a guerra que o inimigo fazia era física, a guerra que o inimigo fazia era derramamento de sangue, era corpo a corpo, mas hoje a guerra é na onde? Hoje a guerra do soldado de Cristo é na mente. Então o cristão ele precisa estar revestido do capacete da salvação, e não ter fraqueza nos seus pensamentos, em ter sempre o seu pensamento revestido no Senhor, em ter sempre o capacete da salvação, em ter a convicção da salvação. Pois essa é uma palavra que a Bíblia nos mostra, que é uma palavra que Deus nos traz de conforto, que o cristão ele precisa ter convicção e a certeza da sua salvação. Então, que nós venhamos estar revestidos com as armaduras de Deus, que nós venhamos ter o capacete da salvação, para que nós não venhamos permitir de deixar o inimigo jogar setas, guerra na nossa mente e nos fazer voltar para trás, e nos fazer achar que somos derrotados. Você precisa estar revestido das armaduras de Deus, precisa ter o capacete da salvação, para não permitir que o inimigo coloque palavras vãs na sua mente, fraqueza na sua mente, dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não vai vencer a guerra, pois nós somos soldados de Cristo, precisamos utilizar o capacete da salvação. Aqui nós vamos ver, para finalizarmos, o terceiro subtópico, que vai falar sobre a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Aqui vai nos dizer que o termo grego para ela é machaira, identificado como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal e enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Ou seja, o combate ele é pessoal, o combate ele é praticamente diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Aqui nós vamos ver que ela deve ser usada tanto para resistir à cilada do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Nós vimos que trazer aqui em Mateus, no capítulo 19, no capítulo 4, versículo 19 e versículo 20, vai dizer: então disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguraram Jesus. A espada do soldado, ela serve tanto para ataque quanto para defesa. A espada do soldado, observa que Jesus, ele usou essa espada quando ele foi tentado. Quando Satanás ele foi tentar Jesus, ele utilizou essa espada. A espada do soldado é a palavra. A palavra serve tanto para atacar quanto para se defender. Aqui Douglas Batista nos traz uma referência de que a palavra ela serve também para quê?
para fazer o que Jesus fez com Pedro. Aqui nós vimos, então disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus, ele vai liberar a sua palavra e vai fazer Pedro se tornar não pescador mais de peixe, mas sim pescador de homens, para ganhar almas por intermédio do que? Da palavra, por intermédio de que? Da espada. Ou seja, o soldado de Cristo precisa estar totalmente, fortemente equipado com as armaduras que Deus ele dá. Aqui nós vimos, para finalizar, vou trazer mais uma referência, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que vai dizer: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então as nossas armas não são terrenas, as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir a fortaleza. Ou seja, o mal que tenta destruir você só vai ser resistido e destruído com as suas armaduras espirituais e não terrenas. Aqui vou estar fazendo rapidamente a conclusão, a leitura da conclusão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Ou seja, o cristão, o soldado, ele só vai ter vitória garantida se ele estiver fortalecido no poder de Deus, que é em totalmente constante oração, em vigilância, em santidade, fortalecido, se preparando para o campo de guerra. Os ardes de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Ou seja, muitas pessoas dizem assim: eu piso na cabeça do inimigo. Ou seja, não está tendo total entendimento da palavra. Está falando erroneamente. Por quê? Ora, mas a Bíblia vai dizer que Deus me deu poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, nada nos farão dano. Ou seja, quando a pessoa diz eu piso na cabeça do diabo, não é ela quem pisa, é Deus quem pisa por intermédio da autoridade que Deus deu para ela. Então, ainda que o inimigo venha a ter força, a igreja não pode temer. Por quê? Porque o domínio de tudo está sobre Cristo. As escrituras convoca o salvo a combater e vencer a potestade do ar, revestido com toda a armadura de Deus. Então observa aqui que as escrituras vai nos mostrar que as escrituras convoca. Ou seja, Deus não pede, ele convoca. Deus não pede, ele ordena. Deus não pede, ele manda. Ele manda o quê? As escrituras convocam os salvos a combater, a ir para a guerra e vencer as potestades. Ou seja, aqui nós vimos que só vence se estiver com as armaduras espirituais. Só vence se estiver com o cinto, que significa viver a verdade, a doutrina da palavra de Deus. O soldado de Cristo, ele só vence a batalha se ele estiver revestido com a couraça da justiça, que significa a retidão, viver em retidão para entrar no campo de batalha e vencer o maligno. Revestido dos sapatos, o soldado precisa estar bem firmado no território do inimigo. O soldado, ele precisa estar revestido com o capacete da salvação, revestir a sua mente, não deixar que o inimigo ele plante seta de inferioridade, de fraqueza, de distorcer a palavra, assim como ele distorce a palavra para Eva e Eva acaba acreditando. Então nós vamos ver que o soldado precisa principalmente da espada, precisa da palavra. O soldado vai vencer o maligno com a palavra, assim como Jesus venceu. A espada, a palavra, ela é tanto para ataque quanto para defesa. Então que nós venhamos compreender que o soldado só vence se ele estiver fortemente armado das armaduras de Deus, revestido das armaduras de Deus. Aqui nós finalizou a nossa revista desse segundo trimestre.
Quero agradecer a cada um que acompanhou durante todas estas lições, foram 13 lições, e nós vamos para a nossa próxima revista, que tem por temática os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual com exemplo para os nossos dias. Então também é uma revista muito edificante, é um ensino muito abrangente. Quero agradecer a cada um de vós, agradecer ao meu irmão Anderson, a irmã Nide Barreto, o nosso irmão Bento, nossa irmã Maia, a cada um que vai estar aqui após assistindo. Deus abençoe a cada um de vós. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Tenham um ótimo domingo, uma excelente semana para cada um. Deus abençoe cada um de vós.